Oi todo mundo, né? Obrigado. É um momento de emoções, né, pra gente aqui. Mas eu queria então agradecer a presença de todo mundo. Eu vou contar um pouco pra vocês do doutorado que eu estou desenvolvendo lá no Instituto Oceanográfico da USP, sobre a orientação do professor Tito Lotufo. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É possível prever o futuro? O que vocês acham? Faz assim ou assim? É possível? Bom, então, se você vai pra praia amanhã, qual que é a primeira coisa que você faz? Você olha a previsão do tempo, né? E aí você tem ali com um certo grau de certeza se vai chover ou se vai fazer sol. Bom, então dá pra gente prever o futuro, né? Mas tem coisas que são um pouco mais difíceis, um pouco mais incertas. Tipo, será que eu vou me formar no tempo certo? Aí, puxa, será? Aí o que você faz? Você cria cenários. Bom, se eu passar em bioquímica, eu vou me formar no tempo certo. Então o que eu faço é mais ou menos isso. Eu uso cenários para prever o que pode acontecer com as espécies no futuro. E quais espécies? Todas? Não, eu trabalho com espécies marinhas e mais especificamente com espécies de recifes de coral. Os recifes de corais, para quem não sabe, eles são como se fossem as metrópoles do oceano, assim, né? Porque você tem ali algas, corais, isso vai criando uma complexidade como se fossem prédios, e aí muitas espécies usam os recursos desse espaço para sobreviver, para viver, né? Então, eu estudo essas espécies que estão nos recifes de corais. E aí vocês podem pensar, nossa, mas deve ter muitas espécies nos recifes de corais. Sim. E aí o que eu fiz? Eu escolhi algumas espécies que são chamadas de espécies-chave. São espécies que são muito importantes para o ambiente e que se a gente tirar elas daquele ambiente, a gente pode ter um impacto assim, muito grande em cascata em todo o ambiente. E aí eu trabalho com espécies de diferentes grupos funcionais. Nossa, grupo funcional? O que será que é isso? São espécies que desenvolvem uma função específica. Por exemplo, se vocês pegarem, sei lá, vacas e carneiros, e o que eles têm em comum? Todos eles comem grama ou alguma coisa do gênero, né? Então são pastadores, herbívoros. E eu faço a mesma coisa com as espécies dos recifes de corais. Eu agrupo eles em funções, e aí eu pego espécies muito importantes em cada função, e aí eu uso modelos matemáticos para prever o que pode acontecer com elas em 2100, usando diferentes cenários climáticos, né? Então a gente tem desde o cenário muito ruim, até o cenário muito bom, considerando que a gente faça tudo certo e as coisas melhorem no futuro, tá? E aí com esses resultados a gente pode prever ações de conservação. A gente pode falar, olha, essa espécie aqui ela está mais vulnerável, o que a gente pode fazer por ela? Ou essa aqui é muito resiliente, o que a gente pode fazer então usando essa espécie? Então é basicamente isso que eu fiz durante o meu doutorado. Eu trabalhei com algas, peixes, corais e alguns invertebrados. Então, quem quiser saber um pouco mais depois dos resultados, vocês podem acessar silasprincipe.github.io, tem os resultados, os trabalhos que eu publiquei, mas também, quem tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em falar para vocês. E aí, só para terminar, eu queria frisar uma coisa muito importante, tá? Que eu trabalho com modelos, e modelos são abstrações da realidade. Então isso significa que eles dão uma ideia pra gente do que vai acontecer, mas eles não têm certeza. Assim como a gente não tem certeza se vai chover ou não amanhã, mas a gente tem bastante ideia de se isso vai acontecer ou não, tá bom? Então muito obrigado, gente!